Sejam bem-vindos a mais uma história do Extremo Oriente. Por mais de 6 décadas, ele operou nas sombras, em meio a guerras civis, traições imperiais e clãs em ruínas. Seus feitos atravessaram eras e dinastias, moldando a própria forma como a arte shinobi seria lembrada pelas gerações futuras. Influenciou códigos, treinamentos, estratégias e até a maneira como o medo era semeado entre os poderosos. Seu nome virou lenda, mas seu verdadeiro impacto permanece indecifrável até mesmo entre estudiosos da espionagem japonesa. No turbilhão caótico e implacável que foi o Japão do século XVI, uma era de senhores da guerra em ascensão e queda, de alianças traiçoeiras e batalhas sangrentas conhecida como o período Sengoku, existiam guerreiros cujas artes eram tão letais quanto secretas. Longe dos campos de batalha abertos, onde samurais se enfrentavam em cargas de cavalaria e duelos de honra, nas sombras das províncias montanhosas e nas vielas escuras das cidades fortificadas, moviam-se os shinobi, mestres da espionagem, da infiltração e da guerra não convencional. Entre estes, os ninjas da província de Iga eram lendários, sua reputação forjada em séculos de autonomia ferozmente defendida e uma maestria inigualável nas artes da furtividade. E foi dentre esses homens invisíveis que surgiu um dos mais notáveis, um mestre de estratégias silenciosas, códigos ocultos e manipulações que mudaram o destino de exércitos inteiros. Esta é a narrativa de Fujibayashi Nagato, um nome que ecoa através das brumas do tempo como um dos últimos grandes expoentes do ninjutsu de Iga, um homem cuja vida personificou a resiliência, a adaptação e a sagrada responsabilidade de preservar uma tradição ancestral diante da aniquilação iminente. Sua história é um mergulho profundo em um Japão em transformação, onde a sobrevivência exigia mais do que habilidade marcial. Exigia uma inteligência penetrante e uma vontade indomável. Em um mundo cada vez mais hostil aos caminhos do shinobi, Nagato não foi apenas um combatente, mas um farol, um elo crucial entre os guerreiros das sombras do passado e a codificação de seu conhecimento para um futuro incerto, notadamente através do monumental Bansen Shukai, possivelmente legado por seu descendente ou discípulo, Fujibayashi Yasutake. Devido à própria natureza secreta de sua existência, os registros diretos sobre Fujibayashi Nagato são escassos, fragmentos de uma vida dedicada ao silêncio e à eficácia. Contudo, ao tecer os fios da história social, política e militar da época, e ao nos basearmos nas tradições preservadas, podemos construir uma imagem plausível e respeitosa deste mestre silencioso, um sobrevivente em uma era de extinção. Nascido provavelmente em meados do século XVI, a juventude de Fujibayashi Nagato transcorreu no coração pulsante da tradição shinobi. A província de Iga, esta região, um enclave montanhoso coberto por densas florestas e entrecortado por vales sinuosos, era mais do que uma simples localização geográfica. Era um bastião de independência. Ao contrário de outras províncias dominadas por um único e poderoso daimyo, Iga era governada por uma confederação de famílias de guerreiros locais, os Ji-samurai. Este sistema, conhecido como Iga Sokoku Ikki, a Liga da província de Iga, possuía características quase republicanas, onde as decisões eram tomadas em conselho e a lealdade primária era para com a comunidade e seus clãs constituintes, e não para com um senhor feudal distante. A família Fujibayashi era uma das 3 linhagens mais proeminentes entre os Jonin, líderes shinobi de alto escalão, de Iga, ao lado dos Momochi e dos Hattori, embora um ramo notável dos Hattori servisse aos Tokugawa. Crescer neste ambiente significava para Nagato uma imersão desde a mais tenra idade nos preceitos e práticas do ninjutsu. Seu treinamento teria sido extraordinariamente abrangente, moldando não apenas seu corpo,
mas fundamentalmente sua mente e espírito. O taijutsu, combate desarmado de Iga, não visava apenas a subjugação do oponente, mas enfatizava a fluidez, a evasão, o uso do terreno e a capacidade de se mover como uma sombra. O manejo de armas, bukiwaza, incluía a espada, kenjutsu, a lança, sojutsu e o bastão, bojutsu, mas sempre com adaptações para as necessidades do shinobi. A surpresa, a dissimulação, a eficácia em espaços confinados, ferramentas especializadas como o shuriken, lâminas de arremesso, o kusarigama, foice concorrente, e o shuko, garras de mão, seriam extensões de seu corpo. Mas o ninjutsu ia muito além do combate. Nagato teria dominado o Kayakujutsu, a arte da pirotecnia e dos explosivos, não para destruição em massa, mas para criar diversões, sinais ou para sabotar estruturas cruciais. O Rensojutsu, a arte do disfarce e da personificação, era vital. Ele aprenderia a se passar por monges itinerantes, mercadores, artistas de rua ou camponeses, cada papel estudado em seus mínimos detalhes, desde o dialeto e os costumes até a mentalidade. As artes da infiltração, shinobi-iri, e da evasão e ocultação, intonjutsu, seriam praticadas incessantemente, ensinando-o a controlar a respiração, a se mover sem som, a utilizar as sombras, o vento e a chuva a seu favor e a desaparecer na paisagem, fosse ela natural ou urbana. A coleta de informações, shōru, era a espinha dorsal da utilidade de um ninja. Nagato aprenderia a construir redes de informantes, a analisar dados, a discernir a verdade da mentira e a relatar suas descobertas de forma concisa e precisa. A estratégia Buriaku não se limitava a táticas de campo, mas envolvia a compreensão da psicologia humana, a manipulação social e política e a habilidade de virar as circunstâncias a seu favor. Acima de tudo, havia o Seishinteki Kyoyo, o cultivo espiritual e mental. Esta dimensão, frequentemente influenciada por práticas esotéricas budistas, Mikkyo, e pelo ascetismo montanhês do Shugendo, buscava desenvolver uma mente calma e alerta, capaz de extrema concentração, paciência inabalável, observação aguçada e uma profunda conexão com o mundo natural. Para Nagato, o ninjutsu não era um conjunto de truques, mas uma filosofia de vida, uma shinobi no Ho, a lei do shinobi, que valorizava a perseverança. O próprio ideograma Nin-Ren, composto por lâmina sobre coração, sugere a capacidade de suportar, a adaptabilidade e o uso da inteligência como a arma suprema. No entanto, a autonomia orgulhosa de Iga e suas práticas bélicas não convencionais eram um anátema para o homem que emergia como a força dominante no Japão, Oda Nobunaga. Com seu lema Tenka Fubu, o reino sob uma única espada, Nobunaga era um visionário militar e um déspota implacável, determinado a esmagar qualquer oposição à sua campanha de unificação. A independência de Iga, sua recusa em se curvar a um poder centralizado e sua reputação como um ninho de guerreiros mercenários que vendiam suas habilidades a quem pagasse mais, eram intoleráveis para ele. A primeira investida séria contra Iga ocorreu em 1579, liderada pelo segundo filho de Nobunaga, Oda Nobukatsu. Nobukatsu, arrogante e subestimando grosseiramente seus adversários, lançou cerca de 10.000 homens contra a província. Os guerreiros de Iga, utilizando seu conhecimento íntimo do terreno montanhoso, táticas de guerrilha, emboscadas noturnas, armadilhas engenhosas e uma guerra psicológica eficaz, infligiram uma derrota esmagadora e humilhante às forças de Nobukatsu. Este evento, conhecido como a Primeira Guerra Tensho-Iga, apenas serviu para inflamar a fúria de Oda Nobunaga e selar o destino da província. A vingança de Nobunaga não tardaria. Em setembro de 1581, ele mobilizou uma força colossal, estimada entre 40.000 e 60.000 homens, que invadiu Iga simultaneamente por múltiplas direções.
Desta vez, não haveria subestimação. A ordem era de extermínio. O que se seguiu foi um banho de sangue. A Segunda Guerra Tenshuiga no Han. As forças de Nobunaga, equipadas com um número superior de arcabuzes, varreram a província. Fortalezas como o Castelo Kashiwara, onde muitos guerreiros de Iga fizeram sua última resistência, foram cercadas e tomadas. Templos, incluindo o Santuário de Kanbe, um centro espiritual e simbólico para a comunidade de Iga, foram incendiados. Vilarejos inteiros foram reduzidos a cinzas e a população civil, incluindo mulheres e crianças, não foi poupada da carnificina. Foi um genocídio calculado, projetado para erradicar a resistência de Iga de uma vez por todas. É neste cenário apocalíptico que a figura de Fujibayashi Nagato se destaca, não como um herói de contos de fadas que derrota exércitos com um único golpe, mas como a personificação da resiliência e da inteligência estratégica do ninjutsu. Já um mestre em suas artes, Nagato teria compreendido a futilidade da resistência direta contra uma força tão avassaladora. Sua prioridade teria sido a sobrevivência, não apenas a sua, mas a de quantos membros de seu clã e tradição pudesse salvar. Podemos imaginá-lo liderando pequenos grupos de fugitivos, incluindo anciãos, mulheres e jovens aprendizes, através de trilhas secretas nas montanhas que só os locais conheciam. Utilizando cada grama de seu conhecimento em Intonjutsu, técnicas de fuga e ocultação, e Boriaku, estratégia, ele teria empregado táticas de diversão, plantado informações falsas para desviar as patrulhas de Nobunaga e usado a noite como sua aliada. Testemunhar a destruição de sua terra natal, a chacina de seus compatriotas e a profanação de seus locais sagrados deve ter sido uma experiência profundamente traumática, forjando em seu coração uma determinação férrea de que o legado de Iga não morreria com suas muralhas incendiadas. Cada fuga bem-sucedida, cada vida salva, seria uma pequena vitória contra a maré de destruição, uma centelha de esperança em meio ao desespero. A queda de Iga, em 1581, marcou um ponto de inflexão. Os shinobis sobreviventes foram dispersos aos quatro ventos. Alguns buscaram refúgio em províncias vizinhas. Outros encontraram novo emprego com daimyos que ainda valorizavam suas habilidades únicas, e muitos simplesmente desapareceram, assimilando-se à população em geral para escapar da perseguição. O próprio Oda Nobunaga não viveria muito para saborear sua vitória. Em 1582, foi traído e forçado ao seppuku, no incidente de Honnoji. O caos que se seguiu viu a ascensão de Toyotomi Hideyoshi, um dos generais de Nobunaga, que continuou a obra de unificação. Hideyoshi, astuto e pragmático, também utilizou os serviços de agentes de inteligência, mas seu regime era igualmente centralizador e avesso a entidades autônomas. Para Nagato e outros sobreviventes de Iga, este período continuou sendo de extrema cautela. A necessidade de operar em segredo absoluto tornou-se ainda mais premente. Nagato pode ter oferecido seus serviços discretamente, talvez como consultor em táticas não convencionais ou segurança, sempre ocultando suas verdadeiras origens e a extensão de seu conhecimento. Ou, mais provavelmente, teria se dedicado a restabelecer contato com outros sobreviventes, formando núcleos secretos para preservar suas tradições longe dos olhos curiosos das autoridades. A Batalha de Sekigahara, em 1600, e a subsequente fundação do shogunato Tokugawa por Tokugawa Ieyasu, em 1603, inauguraram um novo capítulo na história do Japão. Ieyasu, um mestre da estratégia e da paciência, havia contado com os serviços de ninjas de Iga e Koka no passado. Mais notavelmente, Hattori Hanzo, diferente do Hanzo de Iga, mas com raízes na província, desempenhou um papel crucial em garantir a fuga de Ieyasu através de Iga após a morte de Nobunaga.
No início do período Edo, alguns shinobi encontraram emprego no aparato de segurança do shogunato, como os Oniwaban, guardiões do jardim, uma força de inteligência de elite, ou em funções de policiamento e espionagem interna. No entanto, a Grande Paz, Taihei, imposta pelos Tokugawa, embora trouxesse estabilidade após séculos de guerra, também significava um controle social mais rígido e uma diminuição da necessidade de guerreiros especializados em conflitos abertos ou operações clandestinas de grande escala. A classe samurai foi formalizada no topo da hierarquia social e as artes marciais tradicionais, Budo, foram codificadas e praticadas como caminhos de autodesenvolvimento, mas o ninjutsu, com sua reputação de subversão e engano, tornou-se cada vez mais marginalizado e visto com suspeita. As leis tornaram-se mais estritas, a vigilância mais intensa. Ser um shinobi independente era carregar um alvo nas costas. Para Fujibayashi Nagato, agora um homem maduro, possivelmente já um ancião venerável no início do século XVII, este novo mundo pacificado, mas rigidamente controlado, apresentava o desafio final: como garantir que a chama do ninjutsu de Iga não se extinguisse. Sua própria longevidade, atravessando o cataclismo da queda de Iga, a era turbulenta de Hideyoshi e adentrando a paz opressora dos Tokugawa, é um testemunho extraordinário de sua maestria na arte da sobrevivência e adaptação. Ele compreendeu que a ênfase do ninjutsu deveria se deslocar. Se as grandes operações de espionagem e sabotagem em tempos de guerra eram cada vez mais raras, os princípios fundamentais, a disciplina mental, a inteligência estratégica, a capacidade de observação, as técnicas de autoproteção e a compreensão profunda da natureza humana e do ambiente permaneciam atemporais e valiosos. Nagato teria se tornado um guardião silencioso, um mestre que transmitia seu conhecimento não em dojos abertos, mas em segredo, talvez sob o disfarce de um eremita, um médico herbalista ou um monge discreto. Seus discípulos seriam poucos, escolhidos com extremo cuidado, não apenas por suas aptidões físicas, mas por seu caráter, lealdade e capacidade de manter o sigilo. Foi neste contexto de preservação clandestina que o papel de Fujibayashi Nagato, como um elo para o futuro, se tornou supremo. A filosofia do ninjutsu, como ele a compreendia e ensinava, ia muito além da violência. Era a Shinobi no Ho, a lei da perseverança, que incluía o Kyojitsu Tenkan-ho, a arte de alternar entre a verdade e a falsidade, o real e o ilusório. Mas também um forte componente ético. O Bansen Shukai menciona a importância da retidão, GI, e da benevolência, desencorajando o uso das habilidades para ganho puramente egoísta ou para infligir crueldade desnecessária. O verdadeiro mestre Shinobi, ensinaria Nagato, buscava a vitória antes mesmo do confronto, através da inteligência e da estratégia, e compreendia que a maior proteção residia no anonimato e na humildade. A observação aguçada do mundo natural, o estudo da psicologia para antecipar os movimentos do adversário e o cultivo de uma mente resiliente e adaptável eram os pilares de sua doutrina. A culminação deste esforço, de uma vida inteira para preservar e transmitir este vasto corpo de conhecimento, encontra sua expressão mais tangível no Bansen Shukai, 10.000 rios convergem para o mar. Compilado em 1676 por um membro do clã Fujibayashi, Fujibayashi Yasutake, também registrado como Yasuyoshi, ou com o título Nagato no Kami. Este monumental tratado é uma enciclopédia das tradições ninjas de Iga e Koka. Embora a relação exata entre Nagato e Yasutake, se Yasutake era seu filho, neto, sobrinho ou um discípulo proeminente que herdou a liderança da escola, permaneça um tema para historiadores. A influência de Nagato como uma fonte primária é inegável.
É altamente provável que Nagato, em seus últimos anos, tenha dedicado uma energia considerável a ditar suas memórias, a organizar os conhecimentos fragmentados, a transmitir os ensinamentos orais, Kuden, e talvez a compartilhar pergaminhos secretos, Densho, que sobreviveram à destruição de Iga. Ele teria sido o mentor que guiou Yasutake, ou uma geração de discípulos que culminaria em Yasutake, na colossal tarefa de sistematizar uma tradição que era, por sua natureza, fluida e secreta. O Bansen Shukai cobre uma gama impressionante de tópicos, desde a filosofia e ética do shinobi, passando por estratégias de infiltração, camuflagem, métodos de comunicação secreta, fabricação e uso de ferramentas e armas especializadas, pirotecnia, técnicas de sobrevivência, farmacologia, até mesmo astrologia e adivinhação. Sua compilação, mais de 9 décadas após a queda de Iga, em uma época em que o ninjutsu prático já estava em declínio acentuado, foi um ato de preservação cultural e histórica de imensa importância. Fujibayashi Nagato, o mestre silencioso, o sobrevivente de Iga, representa assim muito mais do que um simples guerreiro. Sua vida foi uma jornada épica desde os campos de treinamento de uma província orgulhosa e autônoma, passando pelo inferno da guerra e da aniquilação, até os anos de paciente e perigosa reconstrução e transmissão de um legado nascente. Ele não buscou fama ou reconhecimento. Sua maior vitória não foi conquistada em nenhum campo de batalha visível, mas na continuidade silenciosa de seu conhecimento, na sobrevivência de uma filosofia de vida que prezava a inteligência, a disciplina e a adaptação acima de tudo. Ele é o elo humano que permitiu que as tradições dos guerreiros da noite não se perdessem nas cinzas da história, mas fossem meticulosamente registradas para que futuras gerações pudessem, ao menos, vislumbrar a profundidade e complexidade de sua arte. A vida de Nagato é um poderoso testemunho da resiliência do espírito humano e da capacidade de uma tradição de se transformar para sobreviver, mesmo quando o mundo que a nutriu desmorona. Seu legado, embora envolto nas sombras que ele tão bem conhecia, perdura como um rio subterrâneo, alimentando a compreensão de uma das mais fascinantes e incompreendidas tradições do Japão feudal. Ele foi, em essência, o último suspiro de uma era e a primeira semente de sua memória imortalizada.